Beleza, turma, vamos lá então. Tô gravando isso aqui, tô com um negócio todo. Beleza, turma, vamos lá então. Vamos falar de Conversor AD para fechar a matéria. Beleza? Vamos falar de Conversor AD. Deixa eu começar meu pitch do começo, tá? Vamos lá. O que a gente está fazendo desde o começo, né? E que, na verdade, começou lá em sistemas digitais, tá? Começou lá em sistemas digitais. A gente está tentando o tempo todo bolar sistemas seguindo a seguinte lógica. O que a gente chama de um sistema, para a gente é uma caixinha preta, tá? Que realiza uma determinada função, tem alguma funcionalidade ali, faz algum tipo de processamento, ok? E ele tem uma interface que é constituída por sinais de entrada aqui, eu vou marcar só um X, mas pode ser várias coisas entrando ali, vários dados entrando ali, tá? E ele produz algum tipo de saída, pode ser várias saídas, inclusive, tá? Em resposta aos dados de entrada. Tudo bem? Essa é a ideia básica que a gente está seguindo o tempo todo, desde lá de sistemas digitais, essa coisa arada toda. Tá? Essa coisa arada toda. E aí, antes de eu falar de Conversor AD especificamente, tá? Porque o Conversor AD ele vai servir como uma ponte entre tipos de sinais diferentes. Tá? O que eu estou chamando de sinal aqui é o que está entrando nos dados aqui no X e o que está saindo de dados aqui no Y. É isso que eu estou chamando de sinal. Tá? Meio que, entre aspas, as informações que entram e saem do sistema, que são fornecidas para o sistema processar, que são de fato processadas ali e que são produzidas novas informações em resposta. Tudo bem? O que o Conversor AD deve fazer, ele vai alterar a natureza desses sinais aí, desses X e Y. Tá? E aí o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui um pouco na aula de cálculo, de matemática. Mas não é para complicar, tá? O que essa caixinha preta faz aqui, tá? Uma das formas de representar o que ela faz é por uma equação, por exemplo. Posso escrever assim, f de x é igual a, x ao quadrado, por exemplo. Ou qualquer coisa que o valha. Tá? Outra forma de representar isso aqui é fazer um gráfico, né? Outra forma de representar isso aqui, uma outra forma ainda de representar isso aqui, é por meio de um programa de computador. Int, que é o que a gente está fazendo aqui nessa disciplina, né? Int, main. Fazer alguma coisa. É o que está acontecendo aqui. Também pode ser a descrição da funcionalidade. Quando a gente escreve uma função qualquer lá em C ou em Assembly ou qualquer coisa assim, o que a gente está fazendo é descrevendo o que essa f aqui precisa fazer. Ela não precisa ser uma equação propriamente dita. Tá? Pode ser até que que a gente nem saiba uma equação para ela. Tudo bem? Isso não é um problema. Tá? Mas vamos nessa representação gráfica aqui que acho que vai ser um pouco mais intuitiva para vocês entenderem o que a gente está fazendo o tempo todo. Tá? Na hora que a gente descreve uma função dessa forma aqui, o f de x ao quadrado aí seria alguma coisa assim, né? Alguma coisa nessa natureza aí. Tá? O que isso aqui está fazendo? O que a gente está dizendo quando a gente escreve isso? Tá? O que a gente está dizendo quando a gente escreve isso? O que a gente está fazendo, na verdade, é falar o seguinte, olha, tem um certo conjunto, que é de onde, tem vários elementos lá nesse conjunto, potencialmente, que é de onde a gente está pegando um certo elemento que a gente está chamando de x. X é um elemento qualquer nesse conjunto aí. E esse cara, esse x, a gente está dizendo, tem uma certa contrapartida num outro elemento
num outro conjunto, que pode ter vários elementos lá dentro, e um elemento arbitrário desses lá dentro a gente está chamando de y. É isso que a gente está querendo dizer, certo? Ó, se aparecer o x aqui, aparece o y em resposta. O sistema mapeia uma coisa na outra, se eu entender que é uma função. Tá? E por que eu vou entender que é uma função? Porque é o que a gente usa em engenharia para modelar os sistemas, são funções, o tempo todo. Por isso vocês estudam cálculo o tempo todo. É o estudo das funções. Todo mundo bem? E aí, olha só. Qual é o conjunto que eu escolho o x para pegar os elementos x? E qual é o conjunto que eu escolho para pegar os elementos y? Importa. Totalmente importa. Tá? Totalmente importa. Se esse x aqui, e normalmente é uma noção de tempo para mim, para a gente, tá? O mais usual é a gente representar esse tempo como o conjunto dos números reais. Porque ele captura essa ideia de uma coisa contínua, uma coisa fluida. Dá essa noção assim de eu tenho uma régua, tem um elemento aqui, tem um elemento aqui, aqui no meio deles tem quantos elementos eu precisar e não tem nenhum lugar que não tenha um elemento nessa régua. Um número nessa régua. O conjunto dos números reais captura essa noção para a gente. Tá? A definição dos números reais é bem técnica, na real. Tá? Aí entra no mundo da matemática, não me interessa aqui. Mas ele captura essa noção intuitiva para a gente. Tá? E é o que vocês estudaram lá em cálculo 1, 2, 3. Os cálculos tudo são sobre isso. Sobre esse conjunto. Tá? O lugar aonde as minhas informações estão sendo produzidas aqui, ó, o y, eu posso escolher qualquer conjunto. E esse conjunto importa. Tá? Normalmente, quando a gente está falando assim, do mundo físico, de quantidades do mundo físico, o conjunto que a gente escolhe para modelar ele também é o conjunto dos números reais. Pode ser uma tensão elétrica, pode ser uma corrente, pode ser uma temperatura, pode ser a altura de alguma coisa, pode ser uma velocidade, sei lá. Pode ser a quantidade de luz que está chegando em algum lugar, sei lá. Mas é bastante usual a gente se importar com as grandezas dessa natureza. E, portanto, funções f que mapeiam dos números reais para os números reais. De uma grandeza contínua para uma outra grandeza contínua. Tá? E não precisa ser assim, mas aqui para a gente, na maioria das vezes, vai ser. Tá? A variável de entrada, a variável independente, a variável que controla o que o sistema está fazendo, é o tempo. Ou pelo menos a gente está tentando capturar essa noção de tempo. Repara que para matemática o tempo não tem nada especial, né? Tipo, é só uma variável que eu controlo na hora que eu estou fazendo a análise. É só isso. A variável independente, né? Eu escolho onde que eu vou colocar onde que eu vou olhar ela, o tempo. Inclusive eu posso andar para frente, eu posso andar para trás. Na matemática isso não se importa, né? Assim, eu posso botar uma régua aqui, eu posso andar para lá, para frente, eu posso andar com o tempo para trás. Posso fazer o que eu quiser. Certo? No mundo físico não dá, pelo menos a gente não sabe como é que faz para andar com o tempo para trás. Há quem diga, inclusive, que não dá para andar com o tempo para trás. Há controvérsias. Mas, enfim, também não me interessa aqui. Tá? E aí, isso aqui determina para mim um certo conjunto de funções, uma família de funções, que, repare, estão muito ligadas ao estudo do mundo físico. A gente fazer alguma coisa no mundo físico. E no final das contas, por que isso aqui importa para a gente? Porque a gente as aplicações que a gente quer fazer com os sistemas digitais, que não trabalham com esse tipo de função, o que a gente quer fazer é interagir no mundo físico. Então, eu quero fazer um telefone, aí eu quero ligar para alguém, a minha voz é um sinal dessa natureza aqui, contínuo.
É contínuo no tempo e é contínuo na amplitude. Ah, chegou todo mundo. O segredo é esperar, né? Beleza, turma? Vamos lá, segue o baile. Vocês estavam fazendo prova? Não. É o frio mesmo que deixou tudo mais lento, é isso? Então vamos lá. O que eu estava falando? Tempo contínuo. Ah, sim. O que a gente quer fazer, normalmente, são sistemas que interagem com o mundo físico. Então, sei lá, estou falando aqui, eu quero que a minha voz... E aí, repare, o tempo físico aqui, a gente tem essa noção de que ele é contínuo. A minha voz é uma amplitude, o tempo vai mudando, vai mudando essa amplitude de uma onda de pressão. Aí eu quero que isso entre num sistema aqui que não sabe trabalhar com esse tipo de função aqui. A gente já vai ver que tipo de função que ele trabalha. Eu quero processar digitalmente essa coisa, de repente até enviar para outro lugar, ou eu quero só gravar e ficar gravado aqui. E eu quero eventualmente, em algum momento, pegar essa coisa digital processada, que é o que a F fez, desfazer ela e transformar de novo num outro sinal que está em tempo contínuo e na amplitude contínua, para eu poder escutar. Porque nosso ouvido não é digital. A gente não consegue entender os bits. A gente não ouve bits. A gente ouve som, sei lá. A gente ouve uma pessoa falando. A gente ouve música. A gente ouve o barulho do gato miando ali fora. A gente ouve os grevistas que estão ali fora fazendo piquete. Mas a gente não escuta beat. Beleza? Mesma coisa para imagem, mesma coisa para todas as variáveis que a gente quer interagir, tá? Mesma coisa para a força que a gente usa na hora que toca na tela de alguma coisa. Tudo bem? Repare que isso é uma natureza bem diferente de algumas outras informações. Por exemplo, o meu teclado aqui, o computador aqui na minha frente, vou ter que parar de falar por causa dessa... Vou ter que esperar um pouquinho, né? Vocês estão vendo que está gravado, né? E vocês estão vendo também que é ilegal fazer isso. Vocês sabem disso, que não pode ter carro de som a menos 100 metros de escola, né? E aqui está dentro da escola, né? Mas tudo bem também, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Hã? Não, é proibido mesmo, no Código de Trânsito brasileiro, eu acho. Não, Código de Trânsito brasileiro, nacional. Brasileiro, nacional. Tem buzinar, é um negócio de barulho por causa de coisa de trânsito. Escola e hospital. Beleza, acho que já dá para me ouvir de novo. Acho que tá mais ok. O que eu tava falando? Me perdi. Hoje eu tô com pouca cafeína. O que eu tava falando? Hã? Ah, sim. Repare que esse tipo de sinal, minha voz, uma imagem, alguma coisa dessa natureza, tem uma natureza bem diferente de outras informações que são inerentemente discretas. Por exemplo, quando eu aperto uma tecla no teclado do computador, se eu estiver olhando aqui a coisa ao longo do tempo, tem algum momento aqui onde acontece um certo evento, eu normalmente chamo de evento, acontece um certo evento, que é, a tecla foi apertada. Tá? Repare que não tem uma quantidade contínua de teclas. Tem uma tecla bem específica que foi apertada, sei lá, a tecla G. E tem algum outro momento, que eu vou marcar assim, ó, com a bolinha branca, no tempo, que é quando eu soltei a tecla. Eu posso pensar desse jeito. Que inclusive, vocês vão olhar por aí alguma coisa assim, tipo alguém desenhar alguma coisa assim, ó. Meio que o gráfico da tecla desenhado no tempo, tá? Só que para a máquina, aqui interpretando, ela não é isso que ela vê. Ela não fica olhando a tecla pressionada o tempo todo. Ela não fica olhando a tecla pressionada o tempo todo. Ela não fica olhando ou a tecla não pressionada e a tecla pressionada. Ela não fica o tempo todo percebendo isso. O que a máquina percebe?
A máquina percebe isso aqui. Por quê? A gente viu aqui, a gente faz... É aquele mesmo esquema de apertar o botão lá no começo do curso. Tá? A máquina, a gente tem duas formas no software de detectar que apertou um botão. Tá? A primeira técnica a gente chama de pulling, que é, a gente vai lá periodicamente e olha, aqui o botão está apertado ou não está apertado? Aqui o botão está apertado ou não está apertado? Aqui o botão está apertado ou não está apertado? Aqui o botão está apertado ou não está apertado? Aqui o botão está apertado ou não está apertado? Essa é a ideia de fazer pulling. Tá? Eu vou lá periodicamente e olho se aconteceu, se alguma coisa está acontecendo ou se não está acontecendo. Eu vou lá e fico checando periodicamente o estado de alguma coisa. Beleza? Repare que eu não tenho como checar continuamente alguma coisa acontecendo. Lá do ponto de vista do software. Não, eu olho em algum momento, eu posso estar dentro de um loop lá, né? Tá? Mas mesmo que eu esteja nesse loop preso, entre assim, todas as instruções, a cada instrução verificando alguma coisa, tem um tempo entre executar duas instruções. Por menor que seja, tem um tempo ali. Tá? E eu vejo uma coisa num momento bem específico ali, quando de fato essa instrução é executada. Beleza? Essa é a primeira técnica. A segunda técnica, que inclusive é bem mais comum para implementar esse tipo de sistema, a gente usa algum mecanismo de interrupção. E aí a gente não precisa que o processador vá lá e fique olhando o estado de alguma coisa, de um bit em algum lugar. A gente configura a máquina e a máquina tem alguma capacidade de hardware que, quando acontece uma variação num bit, ela interrompe o processador e fala assim, aconteceu alguma coisa aqui. Você precisa ir lá e olhar. Quando muda o estado desse bit aqui de novo, o hardware lá, o módulo de interrupções lá no hardware, olha e fala assim, aconteceu alguma coisa. Você precisa ir lá e olhar. Tudo bem? Então o que efetivamente a máquina vê, quando eu aperto um botão aqui, ó, aconteceu um certo evento. Quando eu solto o botão, aconteceu algum certo evento. Eles são ligeiramente diferentes um do outro, mas eles são muito parecidos na natureza deles. Tá? Então repare, não acontece coisas o tempo todo. Acontece coisas em tempos bastante específicos, em instantes bem localizados no tempo. Isso do ponto de vista lógico da máquina. Tá? Dependendo do... que é o que interessa aqui pra gente. A gente está tentando entender o que acontece do ponto de vista lógico nessa coisa. Todo mundo ok? Segunda coisa, a natureza da informação que está sendo produzida aqui nesses eventos, a natureza desse sinal, da informação que esse sinal carrega, é bem diferente desse contínuo aqui. Porque aqui não tem um contínuo de teclas, de informações para eu produzir. Aqui tem a letra G, tem a letra, sei lá, do lado dela tem a letra H, do lado dela tem a letra K. E acontece uma dessas e ponto. Não tem, entre aspas, nada para acontecer aqui entre o G e o H, por exemplo. Não tem uma tecla no meio entre elas para eu apertar. Eu posso apertar as duas juntas, mas não tem uma no meio, assim, que é o meio do caminho entre o G e o H, no meu teclado, por exemplo. Tudo bem? Então, repare, a natureza do que está acontecendo aqui no tempo é discreta. E aí eu preciso de algum outro conjunto para modelar isso. É bem usual a gente usar o conjunto dos números inteiros. 0, 1, 2, 3. Tá? Do lado de cá, na F de X, aqui eu marquei T. Na F de T, a natureza dele também é a natureza de uma coisa discreta, não é a natureza de uma coisa contínua. Então, se eu posso usar, por exemplo, o conjunto dos números inteiros para modelar isso. Tudo bem? Todo mundo ok? E aí, olha só. Dito isso, eu tenho, de um lado aqui, alguma coisa que é contínuo no domínio,
e contínuo no contradomínio. Contínuo no variável independente, entre aspas, no tempo, tá? Contínuo no tipo de informação que é produzida. Do outro lado de cá, eu tenho coisas que são de fato o que um processador digital consegue entender. Discretas no domínio, na variável independente, discretas na natureza da informação que é produzida, que o sinal carrega ou representa. Beleza? Esses sinais aqui do lado de cá, do lado esquerdo, eu vou chamar de analógicos. Os sinais aqui do lado direito, eu vou chamar eles de digitais. Essa que é a diferença do que a gente vai chamar de analógico e digital. Beleza? E aí a gente entra num problema bastante prático, que a gente quer discutir aqui, tá? A gente entra num problema bastante prático. Eu não vou mostrar a eletrônica para vocês hoje, mas pelo menos conceitualmente. Como que a gente sai daqui? Como que a gente sai daqui e vem para cá? Como que a gente sai daqui e vem para cá, tá? Porque vai do ponto de vista do software, do ponto de vista do processador, do ponto de vista da máquina digital, a máquina digital só entende sinais digitais. Só que eu quero muitas vezes processar sinais que são analógicos, que a natureza dele é analógica. É a minha voz, é luz, é a temperatura, sei lá. Todo mundo ok? E o nome desse processo aqui, essa seta azul aqui, tá? Do analógico para o digital. O nome do módulo que faz isso, tá? A gente vai chamar de conversor analógico digital. Analog Digital Converter. Tá? E aí vocês podem imaginar que, eventualmente, a gente também quer fazer o caminho ao contrário, assim, ó. Tá? E aí tem várias técnicas para fazer isso, mas em todas elas o que a gente está fazendo é algum processo de Digital to Analog Conversion. Conversão digital analógico. Do digital para o analógico de volta. Tudo bem? Todo mundo ok? Então vamos lá. Reparem, conceitualmente é muito simples, tá? Conceitualmente muito simples. Eu preciso pegar duas coisas contínuas e transformar cada uma delas numa coisa discreta. Então os dois conjuntos que me interessam aqui nessas funções precisam ser discretizadas. Esse é um termo que se usa por aí, tá? O termo mais correto para falar isso, tá? Para pegar uma coisa contínua e transformar numa coisa discreta, o termo mais correto para isso aqui é quantização. Quantização. Tudo bem? Que é uma palavra meio feia, mas quando você aprende as palavras feias, você parece mais esperto, né? Tá? Quantização. Quantização significa isso. Significa pegar uma variável discreta, uma coisa contínua, e representar ela por meio de uma coisa discreta. Tá? Professor, mas quando eu faço isso, esse conjunto aqui, ó, dos números reais, ele é bem maior do que o conjunto dos números naturais, por exemplo, ou dos números inteiros. Sim, é bem maior. Tem muito mais números nos números reais do que tem nos números naturais, ou nos inteiros, que seja. Tem muito mais números, tá? Muito mais números. Os dois conjuntos são infinitos, mas um infinito é maior que o outro. É até um negócio meio doido de a gente ficar pensando nisso. Tá? É até um negócio meio estranho de ficar pensando. Tá? O professor quer dizer, então, que na hora que eu vendo um conjunto maior para o conjunto menor, de alguma forma vou perder informação. Vai perder informação. Alguma informação, eventualmente, você vai perder. A grande questão é, a gente consegue fazer isso de forma disciplinada para não dar ruim, ou a gente não consegue? Essa é a
é a questão. Todo mundo ok com isso? Tá? E aí vamos lá então. Repare que nesse processo aqui, ó, de ir de um lado para o outro, discretizar a coisa, tá? Discretizar a coisa, eu meio que tenho dois caminhos para escolher, tá? Eu posso pensar assim, eu vou fazer primeiro a quantização do domínio, da variável independente, tá? Isso quer dizer que naquele processo ali eu passo primeiro por algum tipo de sinal com essa natureza aqui, ó. Com essa natureza. Deixa eu desenhar, sei lá. Tinha o meu sinalzinho original aqui. E aí discretizar o domínio, se for o tempo, é pegar e construir algumas amostras aqui. E aí, o que eu faço? Esqueço o vermelho e eu fico só com aquelas amostras amarelas ali. Tudo bem? E repare, a natureza dessas amostras aqui é de tal forma que são eventos discretos acontecendo, elas existem ou elas acontecem em momentos bem definidos no tempo, mas elas podem assumir qualquer valor no contradomínio aqui. Elas seguem exatamente o que seguia, entre aspas, na curva original. A vermelhinha que eu desenhei ali atrás. Todo mundo bem? Então eu posso escolher seguir por esse caminho aqui. Esse sinal aqui, tá? Em geral, normalmente a gente não dá tanto nome, não tem um nome muito bom para essas coisas que acontecem no meio do caminho, tá? O analógico é bem definido, o digital é bem definido. Aí o meio do caminho tem vários nomes, aí vira uma confusão de nome, tá? Eu costumo dizer que esse aqui é um sinal amostrado. Tá? Amostrado. Mas tem que tomar um certo cuidado porque do lado de cá o sinal também está amostrado. Tá? Então, assim, por isso que pode acontecer uma certa confusão. Tá? Mas por amostrado eu quero dizer que a variável independente foi quantizada, ela ficou discreta, mas a variável dependente, a saída da função, continua sendo contínua. Continua sendo contínua. Todo mundo bem? Do ponto de vista de eletrônica, é conceitualmente simples. Eu vou mostrar o circuito aqui para vocês, apesar de que aqui não se aula de eletrônica, tá? Mas para vocês provocarem o professor de circuitos, o professor de eletrônica, eventualmente quando isso for acontecer, tá? Conceitualmente é muito simples fazer essa amostragem, mas na prática é bem difícil fazer isso aqui direito. É bem difícil fazer isso direito, tá? Conceitualmente, o que eu preciso fazer? Tem um sinal entrando aqui qualquer, tá? Em essência, eu preciso de uma chave, e a chave vai na hora que ela estiver aberta, eu não estou vendo esse sinal de entrada, que é o que eu quero que aconteça. Eu quero ver o sinal de entrada em alguns momentos bem específicos e não quero ver ele no meio do caminho. Tá? E eu coloco alguma coisa aqui que vai guardar essa informação. Se for um sinal de tensão do lado de cá, se for tempo e tensão do lado de cá, um capacitor guarda isso. Um capacitor armazena essa informação. Tá? E aí o que eu faço? Na hora que eu fecho essa chave, o que estiver aparecendo aqui no V de T0 vai aparecer aqui no V de T0, meio que o capacitor vai guardar essa informação. E aí na hora que eu abrir essa chave aqui, esse capacitor não tem nem como carregar e nem como descarregar, em princípio, ele vai manter a tensão constante. E aí essa V de T0 aqui é a amostra, é o valor de tensão que tinha lá na entrada no meu sinal naquele instante T0. Então repare, conceitualmente é bem fácil de fazer isso, é bem simples assim, é uma chave e um capacitor, é um transistor e um capacitor, do ponto de vista da eletrônica. Tá? O problema acontece por quê? Primeiro, essa chave não é perfeita. Na hora que eu fecho ela demora um tempo para fechar, ela não consegue fechar, tipo, pum, instantaneamente. Tá? Então ela demora um tempo para fechar, ela começa a conduzir, ela vai conduzindo cada vez mais, então ela é um negócio mais, ela dá uma bagunçadinha no sinal. Assim, ela começa a mostrar um pouco antes aqui,
E na hora que eu vou abrir a chave, ela meio que termina de amostrar um pouquinho depois. Então, o que eu estou vendo não é exatamente, tipo, uma amostra certinha do sinal. O que eu vejo é meio que entre aspas, tá? Uma espécie de média do que aconteceu no tempo que essa chave ficou conduzindo. Por mais rápido que seja. Tá? O que eu estou vendo é uma sujeirinha, assim, uma regiãozinha. Meio que uma... Não é a média aritmética, mas uma espécie de média do que está acontecendo ali dentro no sinal. Numa vizinhança do instante que eu quero mostrar. Beleza? Então, essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade. Tem alguma coisa ligada do lado de cá para poder medir essa tensão. Para poder medir essa tensão. E essa alguma coisa entra uma correntezinha. Por maior que seja a impedância de entrada aqui, ó, por mais isolado que esteja, sempre tem um pouquinho de carregamento. Assim como essa chave aqui também tem, mesmo quando ela está aberta, ela tem um pouquinho de carga que passa por ela, foge por ela. Tá? Isso quer dizer que esse capacitor aqui, ó, ele está sempre carregando e descarregando um pouquinho. Isso quer dizer que essa tensão não é constante. Isso quer dizer que essa amostra não fica paradinha no tempo. Não fica paradinha. Eu amostro ela lá. E eu gostaria que isso aqui ficasse bem paradinho no tempo, para eu poder fazer a medição depois disso aqui. Mas o que vai acontecendo é algum tipo de descarga aqui. E aí, a hora que eu efetivamente meço a tensão, muda o valor da amostra que eu vou medir. Tudo bem? E demora um tempo para fazer essa medição aqui. A gente vai ver já já como é que funciona. Que é o processo de discretizar a outra variável. A variável do contradomínio da função. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo ok? Então, conceitualmente, é bem simples. Na prática, é relativamente difícil de fazer isso aqui. Relativamente difícil de fazer isso aqui. Inclusive, é relativamente difícil de encontrar um bom engenheiro que faça esse tipo de coisa bem feita. Por incrível que pareça. Então, e é um problema de eletrônica analógica, tá? Por isso que é bem mais difícil achar um bom... Assim, normalmente, engenheiro analógico, um bom cara de eletrônica analógica, cara, ele faz um bom dinheiro. É uma habilidade muito valorizada isso aqui. Porque é difícil. Tem menos componente, tipo, conceitualmente é mais simples. Mas na hora de fazer funcionar é mais complexo. É mais difícil na prática. Mais difícil de fazer direito. Tá? Então isso aqui E é raro achar quem bota o tempo para ficar bom nisso. Todo mundo bem? Então eu posso resolver vir por esse caminho, tá? Primeiro, amostrar o sinal, depois quantizar o contradomínio. Tudo bem? Mas eu posso escolher vir por um outro caminho, tá? Eu posso escolher vir por esse caminho do lado de cá. De quantizar o contradomínio primeiro. Quantizar o contradomínio primeiro. E depois fazer a amostragem. Tá? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Sei lá, tem um sinal qualquer aqui analógico que eu quero converter. Na hora de quantizar, o que a gente vai fazer? Tá? Essa variável não pode mais assumir um contínuo. Vai ter que assumir um de alguns valores discretos. De finitos valores discretos. Tá? E aí essa coisa fica mais com essa cara aqui assim, ó. Alguma coisa assim, tá? Ficou ruim de desenhar aqui, mas... Tá... Alguma coisa mais com essa cara aqui, dessa curvinha azul. Repare, no tempo continua existindo em todos os momentos, o tempo tá contínuo ainda. O tempo está contínuo ainda. Mas na amplitude do sinal, não pode existir em qualquer lugar mais. Tá?
que era uma coisa mais suave, né? Ou está num nível ou está em outro nível. E não pode mais estar no meio do caminho de altura. Todo mundo bem? Todo mundo bem? E a gente costuma chamar esse sinal aqui de... Ou pelo menos eu chamo, tá? De sinal quantizado. E aí o que eu preciso fazer para daqui virar digital, tá? Preciso ir lá e discretizar ele no tempo. Preciso olhar ele no tempo em tempos específicos. Todo mundo bem? E repare, tá? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São processos relativamente independentes. Por exemplo, eu não preciso vir aqui, ó, e criar uma amostra em cada um desses degrauzinhos aqui. Eu não preciso fazer isso. Nada me diz que eu preciso fazer isso. Eu posso fazer alguma coisa assim, eu posso querer olhar esse sinal. Por exemplo, aqui, ó, nessa taxa aqui, ó, uma taxa, sei lá, criar essas duas amostras. Eu posso fazer isso? Nada me impede. Uma coisa que acontece numa das variáveis não tem nada a ver com o que acontece na outra variável. Tá? Eu posso querer amostrar isso aqui com uma taxa maior e fazer, por exemplo, uma coisa assim, ó. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não olha uma escadinha, um negócio e fala assim, cada um desse aqui vai virar uma amostra. Não pensa nisso. Uma coisa é a taxa que você usa para fazer a discretização desse cara aqui, a outra coisa é a taxa que você usa para fazer a discretização do lado de cá. Tudo bem? Todo mundo ok com isso? Então, esses dois processos precisam acontecer. Discretiza a variável independente e depois a dependente, ou o contrário. Todo mundo bem? E essas duas coisas são mais ou menos independentes uma da outra. Tá? Professor, qual é a forma mais comum? A forma mais comum é meio que fazer isso aqui, ó, na prática. Tá? Por quê, professor? Porque o que essa coisa aqui está fazendo é efetivo... O mais comum é fazer esse aqui de cima. Tá? Porque na prática, essa coisinha que eu mostrei aqui para vocês está fazendo... Está fazendo esse processo aqui. Tá? Está fazendo esse processo aqui, ó. Ele mantém... quando você vê o gráfico, aparece uma escadinha assim também. Mas o que a gente está fazendo é, no tempo, organizando a escadinha primeiro. Só que os níveis dos degraus, a gente não discretizou ainda. Tá? E depois a gente faz um segundo processo aqui, que é pegar e falar assim, tá bom, esse degrauzinho aqui, esse degrauzinho aqui, cada degrauzinho vai virar uma amostra, tá? Aqui em cima, porque eu organizei o tempo primeiro. Aí a gente vai falar, beleza, esse degrauzinho aqui, qual é o símbolo que eu vou usar para ele? Qual o número que vai representar ele? O número discreto, o número inteiro. Qual o número inteiro que vai representar ele? Todo mundo bem? Então, normalmente a gente faz assim, ó, esse processo. Normalmente. Todo mundo ok? E na hora de voltar, professor? E na hora de voltar? O voltar tem vários jeitos de fazer. Tá? Tem vários jeitos que são até relativamente comuns assim, de fazer. Vocês viram PWM? PWM é uma forma de voltar. Tá? Um PWM com filtro passa baixa é uma forma de voltar. Tá? Aí o PWM meio que você está voltando primeiro no tempo e depois na amplitude, só que é um negócio meio tudo ao mesmo tempo. Assim. É um negócio meio difícil de separar essas duas etapas aqui. Tá? Mas se eu precisar voltar, normalmente volta por aqui assim também. Ó. Tá? É um pouco mais comum de ver, porque é um pouco mais fácil de fazer os circuitos na eletrônica que fazem essas coisas nessa ordem, nessas ordens aí. Todo mundo bem? Então, beleza. Professor, como é que... Para fazer a amostragem no tempo, uma variável independente, é relativamente fácil. Eu vi lá que eu preciso de alguma coisa aqui. Eu vi que eu preciso pegar alguma coisa aqui. Copia esse nível aqui nesse instante de tempo. Tudo bem?
Na prática, em eletrônica, a gente faz manter isso aqui constante por algum tempo, para eu poder ter tempo de executar o segundo processo, que é de decidir se isso aqui vai ser o nível, sei lá, 3 ou se vai ser o nível 4. Normalmente, quando a gente amostra ali, está no meio do caminho. Aí eu preciso decidir, tá bom, esse nível vermelho, eu vou chamar ele de 3 ou vou chamar ele de 4? Eu preciso decidir isso. Ok? E tem várias formas de fazer isso. Eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona o conversor do tipo SAR, que é o algorítmico. O pessoal costuma chamar por aí algorítmico, tá? Eu nunca lembro o que significa SAR. Alguma hora eu lembro aqui. Tá? Não sei o que lá, register. Mas vamos lá, o processo é o seguinte. O processo é o seguinte. Eu vou montar uma escala. Que de um lado, tá? De um lado tem tensão. Eu vou chamar aqui de V-. Do lado de cá, V+. Tensão, se o sinal for de tensão, pode ser que seja corrente, o que quer que seja. A variável que está entrando lá, o que está carregando seu sinal fisicamente. Tá? Então, do lado de cá está entrando uma certa tensão. Aí vamos imaginar que aquela amostrazinha vermelha ali caiu bem aqui, ó, dentro dessa escala. Para dar números aqui, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja 0 volts, vamos imaginar que isso aqui seja 3,3 volts. Pode ser? Inclusive, eu vou chamar essas V+, V- de tensões de referência. Aqui eu tenho duas tensões de referência. E cuidado que não é a tensão de referência 0 volts do circuito. Tá? Aqui eu escolhi ser o 0 volts do circuito, mas podia ter escolhido qualquer outra tensão de referência para a minha escala. Tá? Eu não preciso usar o 0 volts. Posso usar uma tensão negativa, posso usar tensão positiva, posso usar o que eu quiser. Tá? Tem um V+, um V-. Duas tensões de referência. Aí vou imaginar que a minha amostra de tensão aqui caiu bem ali, ó, naquele lugar ali no meio da escala ali. Sei lá, é 1,2 volts. Sei lá, caiu aí. Estou chutando um número qualquer. O número específico não interessa. Beleza? Do lado direito dessa escala aqui, eu vou representar os números inteiros. Tudo bem? Vamos fazer uma régua de 2 bits, pode ser? Porque fica bem visível, fica bem exagerado aqui a coisa. Mas normalmente a gente quer botar muitos bits. Tá? E eu vou chamar essa quantidade de bits de resolução. A resolução do conversor. Vocês vão perceber aqui, rapidamente, que quanto mais bits, quanto maior a resolução, menos você erra. Tudo bem? Por isso que normalmente a gente quer conversor com muitos bits, com muita resolução. Mas depende da aplicação, tá? Porque, em geral, tem um trade-off entre o quanto de energia, o quanto de tempo eu preciso para conseguir quantizar alguma coisa com mais resolução. Tá? Então, normalmente, sinais de muita precisão, eles precisam ser processos um pouco mais lentos para poder conseguir amostrar isso corretamente. Tá? Então, por exemplo, aplicação de medição de energia elétrica, que normalmente precisa de muita resolução. 18 bits, 20 bits, por aí. Sei lá, 18 bits. É bastante alta essa resolução. Tá? 18 bits. Só que o sinal é 60 Hz. É bem lento. Para o ponto de vista da eletrônica aqui, isso é bem lento. Tá? Ah, não, preciso mostrar uma coisa que é, sei lá, gigahertz aqui, ó. O sinal que o meu telefone está mandando para uma antena de telefone celular em outro lugar. Tá? Esse sinal, quando chega lá, em boa medida, ele também vai ser amostrado, conversor AD, essa coisa errada toda. Tá? Se eu precisar mostrar ele na frequência muito alta, provavelmente lá do outro lado, a resolução não é tão alta quanto... Não é tão alta. 10 bits, 12 bits, por aí. Beleza? 12 bits é bastante resolução até. Vocês vão ver aqui. Tá? Mas vamos lá então. Isso eu vou fazer com 2 bits. 2 bits. Com 2 bits, quantas coisas eu consigo representar?
4. Isso quer dizer que eu consigo representar 4 faixas aqui ó, dentro desse intervalo. Eu consigo representar essas 4 faixas aqui. 4 coisas, 4 faixas. Não, o que eu vou fazer é, essa faixa aqui eu vou representar como 0, 0. Tá entendendo? Não é o nível que eu vou representar. Eu não vou representar isso aqui como 0, 0. Eu vou representar o 0, 0 aqui no meu sistema, quer dizer, essa faixa aqui, ó. Pegou? Essa faixa aqui, eu vou chamar de 0, 1. Essa faixa inteira vai ser o 1, 0. Essa faixa inteira vai ser o 1, 1. Beleza? Aí aqui, do jeito que está desenhado aqui, você já olha e fala assim, beleza, se entrar 1,2 volts na entrada do conversor AD, é para sair o código 01. Uma palavra digital. Beleza? A pergunta aqui é, como que esse troço, como que ele decide que é esse 01? Como que ele mede isso? Tem várias formas de medir. Tem várias formas de medir. Tá? E várias topologias, várias possibilidades de fazer. Esse tipo de conversor SAR, ele segue um processo serial. E é um processo de busca binária. Quem é da computação aí, vocês devem ter feito algoritmos em alguma hora e tem um algoritmo lá de busca binária. Tá? É literalmente isso que a gente vai fazer. O que ele olha? Ele olha e fala assim, ó. O primeiro bit aqui, ó, quer dizer, eu estou na metade de cima ou estou na metade de baixo? É isso que o primeiro bit representa. Lembra na tabela verdade? Normalmente eu gosto de dizer assim, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. O primeiro bit representa se eu estou em cima ou embaixo, na metade de cima ou na metade de baixo da tabela verdade. Aqui ele vai representar, eu estou na metade de cima ou na metade de baixo da escala. Aí ele olha e fala assim, beleza. Ele bota uma régua lá, ele cria uma tensão lá dentro do conversor, e é literalmente isso. Ele cria uma tensão, compara essa tensão, que é o meio da escala, com o sinal que está chegando, com um comparador, que é um circuito relativamente simples da gente fazer, um comparador de 1 bit. E aí fala assim, beleza, eu estou para cima ou estou para baixo. Nesse caso aqui, eu estou para baixo. Aí ele vai lá e guarda um 0. Aí o que ele faz depois? Ele fala, beleza, eu sei que eu estou para baixo. Só que na metade de baixo, eu estou na metade de cima ou na metade de baixo? Aí ele gera a tensão do meio da escala. Só que agora a escala é isso aqui. Compara de novo com a tensão que está entrando. Por isso que a tensão que está entrando tem que ficar estável durante esse processo. Tem que ficar paradinha lá. Tem que ficar bem paradinha. Por isso que o amostrador aqui atrás, ó, tem que ser bem ajustadinho. Porque quanto mais tempo eu preciso que ele fique bem paradinho para o meu processo ficar acontecendo, tá? Mas melhor tem que ser isso aqui. Melhor tem que funcionar esse cara, tá? O que acontece se no meio do caminho aqui, ó, meu sinal está diminuindo, por exemplo? Em algum lugar eu vou começar a errar, porque cada bit eu estou medindo uma coisa diferente. Pode ser que seja um pouquinho diferente, mas esse um pouquinho diferente pode fazer diferença, dependendo da aplicação. Se for uma aplicação de precisão, por exemplo. Ok? Esse que é o problema. Mas vamos lá. Do lado de cá, o que ele olha e fala? Beleza, agora eu vou comparar com o meio da escala. Só que a escala só vai até o amarelo. Dou em cima ou estou embaixo? Ah, estou para cima. Aí ele vem aqui, cospe 1. E se ele precisasse botar mais, se fosse um conversor de 3 bits, o que ele faria? Ele olharia, só continua, tá? Ele olha e fala, beleza, essa aqui é a minha escala agora. Ele vai lá, gera uma tensão no meio, bem aqui, compara com o sinal que está entrando, que é o vermelhinho. Eu estou em cima ou estou embaixo? Ah, eu estou embaixo. 0. Se eu precisasse de mais um bit, ele vem aqui, a minha escala agora é essa daqui. Ele gera uma tensão bem no meio e se pergunta, eu estou em cima ou estou embaixo? Com um comparador de 1 bit. Eu estou em cima ou estou embaixo? Ah, nesse caso aqui eu vou considerar que está embaixo. Aí ele cospe outro 0. E ele fica repetindo isso, o tanto de bits, até preencher a resolução inteira. No nosso caso aqui, que a gente vai fazer, são 12 bits. Ele fica repetindo isso aqui 12 vezes.
Pergunta. Comparador uma pior? Quê? Comparador analógico que usa normalmente uma pior? O comparador analógico não é um amp-op, mas é bem parecido. É bem parecido. É bem parecido. Em princípio, você pode ir lá e botar um amp-op. Mas é porque se você só botar um amp-op lá, ele não tem... Normalmente, comparador, a gente quer que comparador... Porque o amp-op ele tem meio que problema de você usar ele em malha aberta normalmente, assim. Que é para fazer esse efeito de comparação. Tá? Detalhes que você vai estudar em eletrônica em algum momento. Tá? Normalmente também o que a gente quer no comparador é um comparador com o que a gente chama de esterese, né? A gente quer que a curva que ele usa para ir de 0 para 1 seja diferente da curva que ele use para ir de 1 para 0. Assim. Normalmente a gente quer um pouquinho de esterese. Tá? O amp-op normalmente a gente não quer esterese nenhuma. É um defeito no amp-op. No comparador é meio que quase uma necessidade ter esterese. Entendeu? Então tem, sim, pequenas diferenças técnicas. Mas pensa que um amp-op conceitualmente é isso aí. Em malha aberta, né? Não como amplificador. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Esse daqui é uma das formas de fazer. Tem outras formas de fazer, tá? Deixa eu até comentar aqui. Tem outras duas formas que são... Tem pelo menos outras duas formas que são comuns de você encontrar, tá? Quando você quer um conversor que seja muito rápido, que a velocidade seja muito alta para fazer esse processo, repare que isso aqui demora um tempo, né? Por quê? Eu fico repetindo alguma coisa, cada vez que eu repito alguma coisa, eu preciso de um tempinho para gerar essas tensões aqui, eu preciso de um tempinho para fazer a comparação, tudo isso demora um tempinho para acontecer. E aí, como eu preciso fazer isso várias vezes, demora um tempo para isso acontecer. Por isso que a gente chama ele de serial. Tá? Outra forma de fazer, aí vocês vão lembrar da aula de circuitos ou alguma coisa assim, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso gerar todas as tensões intermediárias de uma vez só. Eu posso gerar todas essas tensões coloridas aqui de uma vez só, em paralelo. Em essência, é fazer um divisor de tensão só com vários steps, assim, com um monte. Tá? Um monte. E aí, cada uma dessas tensões aqui, eu comparo com o sinal que está entrando. Aqui, ó. Vem. Cada uma delas eu comparo em paralelo aqui, ó. E aí eu estou fazendo essa medida aqui. Eu estou fazendo, em essência, o mesmo processo ali, mais ou menos, né? Tá? Só que em paralelo. Tudo bem? Porque o meu sinal, vamos supor que ele está em alguma tensão entre esses dois steps aqui, ó, que esse resistor está pegando. Tá? O que vai acontecer é, para cá vai dar um monte de zero, nos comparadores que estiverem aqui para baixo. Para cá vai dar para todos os que estiverem para cima de onde está o meu sinal ali. Tá? Isso aqui já é informação para mim suficiente. Eu só preciso depois pegar e converter isso aqui, porque esse aqui está com codificação one-hot, que vocês devem ter lembrado de sistemas digitais. Preciso converter só essa codificação one-hot para codificação BCD, que normalmente é o que a gente usa. Tá? Mas é um circuito combinacional que faz isso. Tá? Essa coisa, tipo, uma tabela. Pum, pum. Tranquilo? Também é assim, ó, meio que instantâneo fazer. Tá? Não é nem sequencial isso aqui. Todo mundo ok? Esse tipo de conversor aqui a gente chama de flash. Conversor do tipo flash. Flash porque ele é super rápido. O sinal entra lá, pum, já sai o negócio do outro lado. É tipo, muito rápido. Então, quando eu quero alguma coisa de alta velocidade, alta taxa de amostragem, é isso aqui que a gente usa. Tá? Qual o problema de fazer o conversor flash? Para eu fazer muita resolução, eu preciso de muito circuito. Ele gasta muita energia para isso. Tá? Outro problema do conversor flash. Para fazer muita resolução, esses resistorizinhos aqui, ó, o erro deles, do valor da resistência, tem que ser muito pequeno. Porque a diferença de tensão que tem daqui para cá é muito baixa. A gente vai calcular já, mais ou menos ali.
Mas normalmente, para muita resolução, aquela diferença de tensão de um TEP para o outro aqui, ó, é muito pequenininha. Microvolt, menos de microvolt. Nanovolt, por aí. Até menos às vezes. Tá? E aí o que acontece? Cada um desses resistores aqui, ele tem que ser muito preciso, o valor da resistência dele. E isso não é tão fácil de fazer. Não é tão fácil de fazer. Tá? Não é impossível, mas também não é tão fácil de fazer. Outro problema de conversor flash. Como a diferença de tensão aqui, ó, nos tabs é muito baixa, a quantidade de ruído que cada um desses resistores coloca no sistema, ruído térmico mesmo, tá? Pode ficar relevante perto dessas diferenças de tensões. E aí pode ser que seja um conversor com muito ruído internamente lá. Ele gera uma amostra com muita resolução, mas tem muito ruído misturado lá no meio. Aí é aquela coisa, a relação sinal-ruído pode ser que não seja muito boa. Tranquilo? Então, relativamente, é mais difícil de fazer isso aqui. Normalmente é para aplicações bem específicas de alta velocidade. Tudo bem? Outra forma de fazer isso aqui. Outra forma de fazer. Relativamente comum. Tá? E a gente usa para aplicações de alta resolução também. Vocês já pararam para pensar como é que alguém mede o nível de um lago, por exemplo? Vocês adoram quando eu faço isso, né? Tipo assim, eu tô falando de conversor AD, eletrônico, isso aqui, de repente, do nada, vamos medir o nível de um lago. Não é? Tipo assim, o que tem a ver, professor? Não tem... É engenheiro mesmo, tu complica mesmo, né, cara? Tem uma régua. Tem o lago aqui, sei lá, aqui é a terra. Tem o lago aqui, a água. Alguém mete uma régua aqui, em algum lugar. Aí a régua é graduada. Aí você vai lá e lê a altura do nível, a cota, naquela régua. Tranquilo? Aí o zero, no nível zero, é o zero daquela régua. E ele é mais ou menos, porque ninguém consegue fazer isso precisamente certinho, assim, que você não tem como saber onde que é o fundo do rio mesmo, tá? Onde que é o ponto mais baixo do rio. Até porque muda o tempo todo ali. Mas você escolhe um lugar ali para ser o zero e fala assim, beleza, a cota do rio é tão, você vai lá na régua e lê lá o nível do... Tá vendo a régua lá, ó, tipo, hoje tá 2,32 metros. Esse é a cota do rio, tá? Só que para pensar uma coisa. Que merda, né? Mas é isso aí. Não, é desse jeito. As pessoas fazem isso aqui há milhares de anos, tá? Não é assim de hoje. O sensor ultrassônico, assim. As pessoas fazem isso aqui há milhares de anos e a gente faz até hoje. Hã? Uma corda e um pezinho? Não, é uma régua mesmo. Uma régua, assim. É uma régua mesmo. Só que depende de como é que... Por exemplo, lá na Holanda, eu via... Lá na Holanda, os prédios ficam bem aqui, ó. Às vezes, o canal tá passando e o prédio tá aqui, ó, enfiado na água. Aí, o que é a régua? A régua é uns traços pintados na parede do prédio. Literalmente, assim, entendeu? Não precisa ser uma régua de madeira que você bota lá, entendeu? Mas a régua, o que é? É uma coisa que fica fixa e você bota uns traços lá e lê qual traço está o nível da água. Tá? Mas vamos por partes. Quando o rio ou o lago tá aquele espelho d'água, é bem fácil de você ir lá e ver o nível onde está, né? Só que a água nunca está assim, né? No lago, no rio. Pensa no rio, que a água está passando o tempo todo, está em movimento. Ela não fica paradinha aqui. Se você olhar agora, está no nível aqui. Se você olhar aqui, está no nível um pouco para cima. Depois está no nível um pouquinho para baixo. Está sempre numa faixa, certo? Aí como é que você faz para medir isso? Para saber qual é o nível do rio ou qual é o nível da água que está ali? Você faz várias medições. Tem a régua aqui, ó. Aí uma medição, você vai lá e lê. Deu aqui. Aí depois você faz outra medição, faz várias assim, tá? Tudo na sequência. Você vai lá e fica anotando. E as pessoas ficavam anotando mesmo assim, tipo, agora eu vi não sei quanto, agora eu vi não sei quanto, o mais rápido que ele puder. Tá? Nesse caso aqui o processo é lento, não precisa ser muito rápido a anotação.
Mas agora eu vi aqui, 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 eu vi aqui. Eu vi aqui. Então, faz várias medidas. Tá? Faz várias medidas. E aí, o que eu faço com essas várias medidas? Eu pego, eu faço literalmente a média delas, vai dar alguma coisa aqui, e aí eu falo, o nível é este. E esse é realmente o nível da água. Que decepcionante. Vocês acham que as coisas são muito mais complexas do que elas são, né? Hã? Calma, porque agora vai ficar mais legal o negócio aqui. Que a gente vai fazer isso. Que a gente vai... Presta atenção. O que está acontecendo aqui? O que esse processo faz? Tá? Eu vou deixar para vocês estudarem o detalhe da matemática com o professor de sinais e sistemas, provavelmente. Eu espero que ele explique para vocês. Se não explicar, tudo bem. Mas eu espero que ele explique isso aqui, porque aqui tem um processo bem sofisticado acontecendo. Bem sofisticado acontecendo. Tá? Que é o seguinte. Na hora que eu pego esse sinal aqui, ó, dos pontinhos azuis, reparem que ele tem um certo ruído, né? Tem uma média ali que eu estou interessado, tem um nível do rio que eu estou interessado, mas ele tem um ruído associado ali, que é o que me impede de ver uma medida só e confiar nela. Tá? Na hora que eu olho isso aqui, aquele sinal azul, faço uma transformar de Fourier daquilo. Tá? E nesse processo acontecendo aqui, o que está acontecendo? Esse ruído aí, ele é meio que branco assim. Meio que distribuído na coisa toda. Tá? E na hora que eu faço esse processo de amostragem aqui várias vezes, isso aí precisa mostrar a matemática, vai ficar um pouco dogmático, mas o que está acontecendo é, a gente está pegando aquele ruído branco ali e a gente está meio que empurrando ele para as altas frequências. Então ele fica mais concentrado esse ruído aí numa faixa de frequência do que em outra. Tá? E o que significa tirar a média? Tirar a média é vir aqui passar um filtro passa baixo aqui, ó. E aí, olha só a quantidade de ruído que está entrando na minha medida. Bem menos do que o nível do ruído branco que tinha antes. Tá? Bem menos do que o ruído branco que tinha antes. Tudo bem? Para isso aqui acontecer, não basta fazer várias amostras. Eu preciso fazer um processo que a gente chama de... Eu preciso ter algum tipo de realimentação lá, na hora que eu faço essas amostras, tá? Para poder fazer uma espécie de filtro passar alto aqui acontecer. Tudo bem? Então tem uma técnica lá na hora da eletrônica, na hora de construir o sistema, que tem uma realimentação que faz esse filtro aqui. E aí na hora que eu faço a média, literalmente, tem um monte de bit, você tira a média dos bits, por software mesmo. Eu estou fazendo esse filtro passa baixo amarelo aqui. Tá? E aí o que eu tenho é uma medição muito menos ruído. Se tem muito menos ruído, quer dizer que tem muito mais resolução. Eu posso colocar muito mais informação naquela amostra ali. Tá? Porque o que estraga a minha resolução é ruído. Porque chega uma hora que eu não consigo diferenciar o sinal do ruído. Todo mundo ok? Esse processo aqui, ó. Esse processo aqui tem um conversor AD eletrônica que faz exatamente isso. O nível da água é a tensão de entrada que eu quero medir, ou uma corrente de entrada. Ele faz várias amostras de baixa resolução. Ele faz várias amostras de 1 bit. Ele faz várias amostras de 1 bit, tá? 1 bit. Só que ele faz muitas amostras de 1 bit. 1.000 amostras, 2.000 amostras, 10.000 amostras. Faz muitas amostras de 1 bit. E aí, na hora que tira a média dessa coisa, eu consigo extrair lá 16 bits, 18 bits, vários bits de informação. Tudo bem? E aí, repare, não é mágica, tá? Não é como se eu medisse 16 bits, tipo, super limpinhos. Não, eu meço 1.000 bits e desses aí eu extraio 16. Tá? Por quê? Porque cada um desses 1 bit tem muito ruído. Mas eles combinados me dão uma coisa com bem menos ruído. Como se eu conseguisse jogar todo esse ruído fora. Descobrir cadê esse ruído e jogar ele fora. Tudo bem? Então assim, a mágica do conversor
desse tipo de conversor aqui, que a gente vai chamar de sigma delta. Sigma delta é pegar muitas amostras com muito ruído e transformar em uma amostra com poucos bits, é pegar muitos bits com muito ruído e transformar em poucos bits com pouco ruído. Tá? Aí ele faz, sei lá, pensa assim, 1024 bits. 1024 bits é uma coisa que seria uma coisa de 10 bits, né? Só que ele pega 1024 bits e transforma em 16 bits, por exemplo. Aí isso aqui eu estou diminuindo de quantas vezes? Sei lá, isso aqui, 16 bits é... 8? Não, 16 é 2 elevado a quanto? 2 elevado a quarta, e aqui é 2 elevado a 10, certo? Então estou diminuindo de 6 vezes a quantidade de bits que vai sair, né? Com relação ao que eu amostrei de fato. Tá vendo? E aí é nesse processo de downsampling aqui que ele ganha essa resolução toda. Sigma delta, por exemplo. Todo mundo bem? Tem outros tipos de conversão AD, tá? Tem outros tipos. Deixa eu comentar mais um tipo aqui. A gente está com um pouco de tempo, já que hoje é para falar de ADs em geral, né? Tem outro tipo que é bem interessante, também é para resolução. Isso aqui normalmente é para aplicações de alta resolução, sigma delta. Normalmente, tá? Porque demora um tempo para eu mostrar 1000 bits. Tá? Isso aqui, então, demora um tempo. Não é como se não desse para fazer relativamente rápido, mas isso aqui normalmente é quando eu quero muita resolução e eu posso esperar um pouco. Esse aqui é quando eu não posso esperar muito tempo, ele tem que ser rápido. Mas eu tenho que abrir mão, normalmente, de resolução. O SAR, que é esse aqui de busca binária, normalmente é o meio do caminho. Ele me dá um certo balanço entre resolução e o tempo que demora para fazer isso. Tá? Normalmente é o que a gente mais usa, é o de aplicação mais geral, assim, porque ele é o meio do caminho. Tá? É o de aplicação menos específica. Tem outro tipo de conversor que eu não sei nem o nome, tá? Eu só sei que se usa em aplicações de muita resolução, que são lentas, né? Que a ideia é você fazer o seguinte, é bem simples, inclusive vocês podem implementar aí com o microcontrolador, tá? O que você faz? Tem aqui o tempo, o que você faz? Tem um sinal entrando, Aí você faz um circuitinho que pega uma certa tensão e gera uma reta cuja inclinação da reta é proporcional à tensão de entrada, ao que você quer medir. É um integrador isso, né? Está entrando uma constante, você quer pegar uma constante e transformar numa reta. Tá? E você vai fazer um circuito integrador, que é, em essência, uma fonte de corrente e um capacitor. A corrente aqui é controlada pela tensão de entrada. Para fazer isso aqui é um transistor. Pode ser que seja relativamente difícil de fazer isso muito bem feitinho, mas assim, em princípio é um transistor, um capacitor. Do lado de cá sai essa reta aí que você quer, cuja inclinação é proporcional à tensão de entrada. Tudo bem? Aí o que você faz? Você mede quanto demora para ela chegar num determinado nível. Você escolhe um nível aí, para saber quando chegou naquele nível, você precisa gerar uma tensão de referência, que é o nível que você vai comparar, e ficar comparando aquela reta que você está produzindo ali, a curva, com esse nível que é constante. Tudo bem? Aí você precisa de um circuito que é uma referência de tensão. Mas ela é fixa. Tudo que é fixo é mais fácil de fazer. Tudo que é fixo é mais fácil de fazer bem acertadinho. Tudo que tem que se mexer é mais complicado. Aqui as coisas são mais fixas e elas são mais lentas. Então é mais fácil de fazer na veia, assim. Resolução altíssima, tá? Aí o que você mede? Quanto tempo demora para vir daqui para cá. Como é que você mede isso? Liga a reta, liga um timer e fica contando quantos tick de clock demorou para vir daqui para cá. Beleza? E aí você faz a conta. Por quê? Você sabe quanto tempo demorou aqui. Você sabe essa altura aqui, ó. Porque é a tua tensão de referência.
Você escolhe esse aqui. Isso quer dizer que você consegue saber qual a inclinação daquele triângulo ali. Você vai lá e calcula aquele ângulo, beleza? E aquele ângulo ali tem a ver, tem uma constante multiplicando, que você escolhe aqui, é uma corrente zero aqui, que você escolhe multiplicando, que você conhece também. Aí você multiplica isso pelo V1, você sabe quanto foi o V1 que está entrando, tudo bem? Qual que é o problema de fazer isso aqui? Dá para fazer resoluções altíssimas, tá? 20 bits, 22 bits, 24 bits, coisa assim, muita resolução. Onde que é o maior problema? É você ficar marcando esse tempo bem certinho. Por isso que você quer fazer isso bem lento. Você quer fazer essas rampas bem lentas, bem lenta mesmo. Para quê? Para você ter um clock que é muito mais rápido do que essa rampa. Aí quando você errar aqui, ó, daqui, ó, entre dois clockzinhos, você errou bem pouquinho perto do tanto que essa coisa teve que andar. Tá? É aí onde está a maior fonte de erro, vamos chamar assim, né? É medir esse tempo. Mas o que você faz? Faz um clock bem rápido no timer e faz uma rampa bem lenta perto desse clock. 1000 vezes mais lento, 10.000 vezes, sei lá quantas vezes mais lento. Tranquilo? E aí, terminou de fazer a amostra aqui, o que você faz? Reseta essa tensão. É uma chave que descarrega um capacitor. Uma chave que foi bem aqui, ó. Que descarrega aquele capacitor e aí começa de novo. Para a próxima amostra. Tranquilo? Eu não faço a menor ideia de como é que é o nome disso aqui. Mas eu vi isso aqui várias vezes em equipamentos de precisão. Que quando tem assim 20, 22, 24 bits de resolução. Normalmente é isso aqui que está acontecendo. Ou é isso aqui ou é Sigma Delta. Tá? Equipamento de balança. Eu já vi esse tipo de coisa aqui em equipamento assim. Balança de alta precisão. Hã? Não, você quer descarregar para ele ficar zero e aí você vai injetando corrente constante nele. Aí o capacitor, quando você está injetando corrente constante no capacitor, o que ele está fazendo é integral daquela corrente ali. Aí você quer que essa corrente seja proporcional à tensão de entrada. Entendeu? Aí você vai ver em eletrônica comigo ou com outro professor. Tem a gravação aí, assiste aí em algum lugar nas minhas aulas de eletrônica no YouTube aí. Você vai ver que na aula de eletrônica, curso de eletrônica, eu explico esse tipo de circuito aí, o integrador. Como é que faz isso aí? Em mais detalhes, assim, muito detalhe, inclusive. Tá? Em circuito vocês vão ver algum integrador com um amp-op, lá e tal, mas lá é mais um filtro do que o integrador mesmo. Tá? Para fazer um integrador bem feitinho mesmo assim, a gente usa uma fonte de corrente, aí uma coisa um pouco mais complicadinha. Todo mundo bem? Então, esses são, em essência, os tipos de conversores AD, os processos que a gente usa para fazer a conversão AD. Tá? São dois processos básicos. O primeiro de amostrar, em essência, é sempre isso aqui, uma chave e um capacitor. Tá? Normalmente, os conversores AD eles entram tensão, porque é bem mais fácil amostrar a tensão do que amostrar a corrente. Porque para amostrar a corrente, eu preciso botar a corrente no indutor. Só que é bem difícil fazer um indutor com pouca perda. Tá? É bem mais difícil fazer um indutor bem feito do que um capacitor bem feito. Então, normalmente é um sinal de tensão. Entra lá num capacitor, amostra ele para tentar deixar ele parado. E aí faz um desses processos. Ou busca binária, que é o SAR. Ou, assim, comparação em paralelo com todos os níveis de tensão logo que te interessam, que é o flash. Ou sigma delta, que é fazer várias amostras e depois tirar uma média. Ou fazer esse tipo de coisa aqui, um conversor com uma rampa. Que todos esses aqui estão tentando fazer a quantização, discretizar a amplitude do sinal. Pegar uma coisa analógica, contínua, e transformar numa coisa discreta. Aí, professor, isso aqui virou... O que é a coisa discreta que virou? A quantidade de ticks que você deu aqui no tempo. É a coisa discreta. E depois você transforma isso numa palavra binária. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Ótimo. Eu vou usar no projeto final um sensor ultrassônico. Eu vou precisar de conversar dele? Acho que não, porque o que você vai usar é aquele sensor que tem meio feinho, parece dois olhos assim, né? Eu não sei dizer, eu acho que você vai usar timer, porque aquilo lá, ele gera um pulso
Tem um canalzinho lá que gera um pulso, que é um pulso que... aí vai virar um áudiozinho que vai e volta. E o outro lado é um microfone que mede um pulso assim também, que é o pulso do retorno. Tá? Aí, se eu não me engano, aquele sensorzinho que você vai usar, aquele módulozinho que você vai usar, ele já tem um circuitinho lá dentro que te dá um sinal que é assim, ó. Que sobe aqui e desce aqui. Alguma coisa assim, ó. Aí, o que você precisa medir? Você precisa medir quanto tempo demorou, quanto tempo ficou essa coisa aqui em alto, que é o tempo que demorou alguma coisa para ir e voltar. Aí, você correlaciona isso com a distância, que você sabe mais ou menos a velocidade do som. Entendeu? Acho que você não precisa nem de conversor AD nenhum. Ele já faz isso aqui para tu. Todo mundo bem? Beleza. Segue aqui o baile aqui ainda. A gente falar de mais algumas coisas. Repare o que está acontecendo aqui, na régua, na escala que a gente está usando. Na escala que a gente está usando, tá? Do lado de cá eu disse que eu vou escolher um V- e vou escolher um V+. Completamente arbitrário. Do lado direito, o que eu estou vendo? Vou supor um conversor de 12 bits, que é o que tem lá no microcontrolador que a gente está usando. Entra assim, né? Entra isso aqui, tá? Entra uma tensão aqui, no ADC, sai os bits, os 12 bits, tá? O que o seu sistema vai ver? O software, o processador vai ver. Ele vai ver um número entre 0 e 4095, que é 2 elevado a 12 menos 1. Ele vai ver esse número. Ele sempre vai ver um número entre 0 e 4095. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? Vamos imaginar que ele, sei lá, meu X está aqui, ele foi eu medi, aí deu 123, por exemplo. Apareceu lá, bum, num registrador, esse número, 123. Aí uma pergunta que a gente normalmente precisa fazer é, tá bom, mas o que significa esse 123? O que significa esse 123? Esse 123 quer dizer que eu estou 123 faixinhas acima do fundo da escala, do zero. Só que, para saber exatamente o que significa esse 123, eu preciso saber quanto que é essa tensão aqui. No meu caso aqui, agora para a conta, eu vou supor que seja 0. Mas pode ser qualquer coisa. A gente já vai abrir ali o datasheet e ver que pode ser um monte de coisa. Você vai ver que o circuito é gigante, assim, o diagrama, tá? Do microcontrolador. Mas entende o conceito, que depois é só ir vendo os caixinhos os detalhes. Vamos supor que aqui seja 3,3 volts, que normalmente não é, que é o meu VDD que a gente está usando o tempo todo, mas normalmente não vai ser, tá? 3,3 volts. Normalmente não vai ser, porque esse 3,3 volts é uma tensão meio suja, não fica muito certinha, normalmente a gente quer uma coisa um pouco mais acertada, uma referência, tá? Mas vamos lá. Isso aqui, o 123, quer dizer o seguinte. O meu X vai ser 123, que é o que eu medi, vezes. O quanto significa cada unidade nessa escala aí. Tranquilo? E quanto que é a unidade nessa escala? Ela é V mais menos V menos, que é o tamanho da escala, dividido pela quantidade de divisões que tem nessa escala, que no caso aqui é 4095, tá? É 2 elevado ao n número de bits menos 1. Tem essa quantidade de faixinhas aí no meio. Tranquilo? Tem essa quantidade de faixinhas aí no meio. Se eu substituir essa conta aí, quanto é que dá? Dá 3, vou pegar o calculador aqui. Dá 3,3 dividido por 4095. Dá, isso aqui, ó, dá 123 vezes 806. Dá 805,86. Eu já vou arredondar para 806. Microvolts.
vezes o 123, isso aqui dá 99,12 milivolts. É isso que quer dizer. Tranquilo? Então, repara, não é uma conta complexa, mas precisa fazer meio que uma regrinha de 3 para você falar, tá bom, mas o que significa esse número que eu estou medindo? E esse número significa uma coisa diferente se eu mudar a escala da régua. O mesmo 123 significa coisa diferente se eu mudar a escala da régua ali. Ó. Se em vez de 3.3 eu estou usando 2.5 volts, vai dar, isso aí corresponde a uma outra tensão do lado de cá. Tudo bem? Pergunta. Não, também você está na escala menor também, amplificar ela para... Então, no caso da telefonia, não é? Não entendi, como é que é? Quando você está ali num tom muito baixo, você considera... Conversor não é... Os degraus não são iguais. Os degraus não são iguais. Aqui pra gente são. Aqui, Ou a gente vai considerar que sejam. Tem uma... Espera aí. é aquela lei I, né? Ah, tá. Isso aí é outra conversa. Mas ele acaba alterando a sua... Tá. Isso é outra conversa. Que tem sistemas que a gente faz algum tipo de equalização. Tá? Aí o que por exemplo, sistema de telefonia que você está falando, né? Dependendo da frequência que você... Os meios de transmissão, por exemplo, em cabo ou no ar, ou etc., eles funcionam como filtros também. Então vamos imaginar que tem um certo canal que tem essa resposta aqui em frequência. Isso aqui é frequência, isso aqui é a amplitude dele. Tá? Quer dizer que ele atenua mais essas frequências mais altas, por exemplo. Tá? Quer dizer o quê? Que eu boto o sinal de um lado, lá do outro lado, as frequências mais altas chegam menos potência e as frequências mais baixas chegam mais potência. Aí o que a gente faz? Telefonia, isso é bem comum. A gente pega alguma coisa que seja mais ou menos ao contrário disso aqui, é um equalizador. Tá? Passa o sinal nesse equalizador, para quê? Para deixar as frequências que vão ter mais perda, mais altas, mais fortes, mais potência. Tá? E aí enfia isso no canal. Por quê? Porque quando chegar lá do outro lado, essa coisa aqui está mais ou menos, a ideia é que vai chegar mais ou menos no mesmo nível em todas elas. Tá? Só que você precisa, depois de medir, você precisa desfazer esse processo. Tá? Aí você faz o filtro inverso dessa coisa aqui, ó, desse verde que você passou lá no começo. Tranquilo? Dá para fazer isso tanto antes quanto depois do conversor AD. Dá para fazer tanto antes quanto depois. Mas aí repare, isso aqui vem por quê? Porque eu processei o sinal lá na origem também. Para combater um problema do canal. Mas não daria para fazer no próprio conversor? Dá para fazer no próprio conversor. Dá para fazer o próprio conversor ter em vez dele seguir uma escadinha retinha assim, ó, que aqui é V-in, vamos chamar assim, eu vou chamar de V-out, mas é o código, né? Em princípio, eu quero que isso aqui seja uma reta. Em princípio, eu quero que seja uma reta, tá? O que entra no conversor seja uma reta em relação ao código que sai. Seja um mapeamento linear. A gente, inclusive, chama isso aqui de ADC linear. A maioria dos conversores AD são lineares. Ou eles são projetados para serem lineares, tá? Só que nada me impede de, em vez de fazer uma coisa, a escadinha seguir essa curva vermelha, ou a curva verde, seguir uma curva assim, logarítmica, por exemplo. Ou, sei lá, seguir uma curva assim exponencial. Que seriam essas coisas de lei mi, lei coisas aí, tá? Normalmente é log, né, que usa para desfazer, né? Nada me impede de fazer isso, tá? De fazer a escadinha seguir aquele amarelo ali. Aí isso aí é um conversor não linear. Eu preciso escolher uma curva e ele tem que seguir uma curva não linear em vez de seguir aquela curvinha verde. Qual é o problema disso? Já é difícil fazer o conversor linear. Fazer o conversor não linear é mais difícil. Tá? Por quê?
Porque na prática o que eu estou fazendo é, alguns lugares aqui ó, precisam ter mais resolução do que outras faixas. Aí é bem mais difícil fazer o circuito, entendeu? Bem mais difícil. Porque em vez de fazer um circuito que, por exemplo, aqui ó, no SAR, é o mesmo circuito que é repetindo o mesmo processo. Só que aí, para fazer ele... Na prática faz se eu fizer antes do AD, a equalização, se eu fizer antes do AD, eu faço um circuito equalizador e aí depois passo isso no AD. Se eu quiser fazer depois do AD, eu amostro o sinal como estiver, aí eu tenho bits, aí eu faço um equalizador digital depois, um DSP. Hoje em dia é o que todo mundo faz. Entendeu? Na prática, hoje o que todo mundo faz é fazer o equalizador no lado digital. Porque é escrever software. Tá? É escrever software. Olha só. Tudo bem? Cadê? Mas vocês entenderam... Repare, isso aqui é simples, né? Tipo assim, mas é bom atentar para isso, porque no fundo, usar... Você não vê, cara, é 2, 3 linhas de código, a gente amostra alguma coisa lá. E aí vai sair um número lá pra gente. A grande questão não é ter um número, a grande questão é conseguir entender o que esse número significa. O que esse número significa? Esse número significa a posição nessa escala aqui que a gente escolhe. Só que eu preciso... Isso vão ser parâmetros de configuração do conversor AD lá em algum lugar. Vou abrir aqui agora. Mas todo mundo sacou a coisa, né? Então, só para fechar aqui, 2 nomes, porque vão ser os nomes que vão aparecer o tempo todo. Tá? Conversor AD. Eu estou pegando alguma coisa. O molecado até citado ali fora, hein? É o dominó, né? Na minha época eu jogava truco, velho. Agora é dominó. Dominó é muito jogo de velho, cara. Truco também, né? Tudo bem. Vamos lá. Para dar 2 nomes aqui para a gente fechar aqui agora e abrir o datasheet e ver a monstruosidade que é o circuito, tá? Assim. É porque ele tem um conversor AD e ele tem muita coisa em volta. Mas vamos lá. A quantidade de níveis que tem aqui, nesse lado do sinal final, eu estou chamando de resolução. É a quantidade de bits, tá? A resolução explica para mim o que está acontecendo do lado de cá. Quantos níveis eu tenho aqui. Então, no caso aqui, o conversor de 12 bits, que é o que a gente vai usar. Quer dizer que cada amostra sai com 12 bits. Tem 4.096 níveis possíveis. Explica o que está acontecendo aqui nessa régua vermelha. Só que, vamos lá, cada amostra aqui, se eu fizer só uma amostragem, eu tenho uma amostra, dá um número. Mas normalmente é um exagero, tá? Mas é bastante comum a gente querer fazer essas amostras periódicas. Ficar mostrando um sinal periodicamente. O quão rápido a gente faz isso, o quão rápido eu faço do lado de cá, ó, no tempo, eu vou chamar de taxa de amostragem. Taxa de amostragem. Beleza? E aí, por que isso aqui é importante? Tá? Porque, de novo, eu estou pegando uma coisa contínua e modelando, representando por meio de uma coisa discreta. Então, em princípio, a minha intuição diz, eu vou perder informação disso aí. Tá? Só que não é toda hora que eu perco informação. Ou o que eu quero dizer com isso? Tá? Na hora que eu faço esse processo aqui, ó, de quantização, sempre perde informação. Você pode sempre pensar, ou perdeu informação, ou adicionou ruído. Que é a mesma coisa. Vai perder alguma informação. Não tem o que fazer. Lá em SSTD, SSTC, vocês estudam um pouco melhor isso. Processo de quantização e o ruído que isso causa. Inclusive, eu acho que lá vocês vão calcular quanto de ruído. Tá? Calcular quanto de ruído. Mas não é difícil calcular quanto de ruído. Cadê a régua? Cadê a régua? Onde que eu botei? Aqui, ó. Essa escadinha aqui.
Não é difícil calcular quanto de ruído. Por quê? O ruído vai ser a diferença entre essa curva verde, que é o que eu gostaria que acontecesse, eu copiar meu sinal perfeitamente, e a média desses erros aqui, ó. A média dos erros que acontecem aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui deveria estar num nível e está em outro nível aqui, ó? Tá diferente? Aqui está num nível e deveria estar em outro. Aqui está num nível e deveria estar em outro. A média dessa diferença é a quantidade de ruído que você está introduzindo. Você consegue medir, calcular e tal, porque é tudo triângulozinho aqui. Tá? Essa média é a quantidade de ruído que você está introduzindo. A quantidade média de ruído, tá? Que você está introduzindo. Então você consegue, inclusive, medir. Aqui, ó, não tem o que você fazer contra isso. Não tem conversa. Vai errar e vai ter um erro aí, e o erro vai ter a ver com aquela quantidadezinha de ruído que você calculou ali. Tá? Não tem o que fazer, não tem conversa. O melhor que você pode fazer é aumentar a resolução, ter mais resolução para diminuir esse fenômeno. Mas nunca vai se livrar. Agora, do lado de cá, vocês também estão vendo lá esses sinais sistemas, tá? Tem um teorema bem famoso do Shannon, que é o teorema da amostragem. E aí ele fala o seguinte, tá? Que é um teorema, entre aspas, meio fake, tá, gente? No mundo, que ele não tem como a gente cumprir a hipótese do teorema, que fala o seguinte. Se eu tenho um sinal de banda limitada, tá? E eu amostrar ele com uma frequência de amostragem, vou chamar de Fs, maior do que 2 vezes essa banda, o teorema de Nyquist diz que vai ser possível reconstruir o sinal perfeitamente, sem nenhuma perda, sem nada de erro. Claro, se não tiver acontecendo essa quantização, tá? Só amostragem. Vai ser possível reconstruir, e ele te diz como é que é o filtro que reconstrói. É um filtro sync. Ele te diz, inclusive, como é que é o filtro que reconstrói. Tudo bem? Qual é o problema disso? Primeiro problema. Não tem sinal com banda limitada. Por mais que a gente passe filtro e faça coisa, o sinal sempre ocupa meio que tudo. Tá? Hã? Ele precisa de energia infinita. Tá? Lá no espectro você vê isso. Aí é um problema. Aliás, perdão. O sinal finito na banda, quando ele está limitado no espectro de frequência, quando você volta para o domínio do tempo, ele não é bem definido no tempo. Ele sempre acontece. Ele tem que vir lá do menos infinito até o mais infinito de tempo. Sacou? Aí isso aí é um problema, porque você não tem como começar a mostrar ele no menos infinito e ficar mostrando ele para sempre. Tá? Então, perceba, é um problema prático. Tá? Na prática, a gente começa a mostrar em algum lugar. E aí o que acontece é, a banda não fica limitada. Tá? Então essa é a primeira coisa. Não tem sinal de banda limitada, porque a gente precisa começar em algum lugar. Primeira coisa. Segunda coisa é que aquele filtro lá de reconstrução é um filtro que a gente não consegue implementar, porque ele é um filtro não causal. Você está rindo. Ele é um filtro não causal. A gente não consegue implementar ele, simplesmente. Não com eletrônico. A gente consegue implementar alguma coisa parecida em software. Porque o que é o não causal? Eu preciso ver a amostra do futuro. Eu preciso ver alguma coisa do futuro para atuar agora. Isso é o não causal. Quando a gente está falando de software, eu posso ficar olhando o sinal, esperar acumular num buffer, e aí começar a processar as primeiras amostras depois. Por quê? Porque eu tenho no buffer, eu consigo ir lá na frente no buffer e falar, olha só a amostra do futuro aqui. Eu consigo fazer um filtro não causal em software, acumulando amostras. Tá? Só que eletrônico eu não consigo fazer. Eu não consigo ver uma tensão do futuro para processar agora. Eu preciso esperar o futuro acontecer, só que aí aconteceu, eu já não estou mais processando a tensão de agora. Eu estou processando a tensão do futuro. Tá? Isso quer dizer que eu também não consigo reconstruir ele perfeitamente, porque eu não consigo fazer o filtro, implementar o filtro. Tá? Então isso aqui é verdade? É verdade, só que no mundo real não tem como, só funciona no mundo da matemática. O cara inventou um monte de coisa que não existe e chamou de teorema. Porque é um teorema mesmo. Tá? Só que isso aqui me dá um guideline importante. Isso não é um teorema inútil, isso é altamente útil. Tá?
Isso aqui me dá um guideline, que é a taxa não pode ser escolhida de qualquer jeito. Essa taxa aqui, ó, não pode ser escolhida de qualquer jeito. Ela tem que ser, no mínimo, o dobro da frequência que me interessa no sinal que eu quero mostrar, da banda que eu quero mostrar. No mínimo. No mínimo. Ok? E aí vocês estão vendo lá, por conta de... A gente vai fazer transformadas discretas, lá no domínio discreto, tem um problema de aliasing. E o que é o aliasing? Tem a ver com esse teorema aqui, que é o seguinte. Eu tenho lá minha faixa, meu domínio na frequência. Aí eu estou amostrando numa certa taxa Fs. Tá? Isso quer dizer que tudo que está a Fs sobre 2 aqui, ó, de frequências, aqui é o lugar onde eu consigo enxergar alguma coisa. E, em princípio, eu não consigo ver o que acontece do lado de cá, no sinal que está amostrado, na saída do AD. Tá? Só que não é como se isso aqui fosse só jogou fora. Não é isso que acontece. Vocês vão ver lá em SSTD, SSTC, sei lá. Sinais sistêmicos tempo contínuo. Tempo discreto. A cada Fs sobre 2 aqui, o que está acontecendo é tudo o que acontece do lado de cá, mistura aqui. Como se pegasse um papel e dobrasse, fizesse uma dobra e viesse parar uma parte em cima da outra. E tudo que está aqui, ó, vai vir parar aqui dentro. Como se eu tivesse pegado o papel dobrado uma metade e depois pegado outra parte dobrado e ficou 3 fatiazinhas uma em cima da outra. E aí ficasse dobrando esse papel e esse papel é infinito. Então eu estou meio que fazendo uma pilha assim de coisas e está tudo misturado aqui. Bom, do lado de cá. Tá? Aí isso aqui me dá duas entre aspas, coisas que eu preciso atentar, que é, a primeira delas, se tiver sinal aqui, ó, se tiver sinal aqui, esse sinal vai vir parar aqui. E eu vou enxergar ele com uma frequência diferente do que ele realmente é. Se tiver sinal aqui, esse cara vai vir parar em algum outro lugar aqui, eu vou ver ele com uma frequência bem mais baixa, diferente do que ele é. Esse fenômeno aqui a gente chama de aliasing. Aliasing. O que significa alias? Alias é tipo codinome, assim, é tipo, entre aspas, um apelido. Hã? É alias, né? É assim. Significa isso, assim, tipo, uma outro nome que você assume, sabe? Tipo, uma identidade diferente. Esse é o primeiro problema que pode acontecer. Se tiver sinal fora da banda que eu estiver enxergando com a minha amostragem, vai vir parar dentro do lugar onde eu tô, da banda que eu enxergo. E esses sinais vão estar com frequências diferentes. Então eles vão me confundir. Porque eu não consigo saber isso lá no software, tá? Eu só vejo um número chegando. Eu preciso saber se está acontecendo eles ou não. E o software não tem como saber. Eu preciso saber mais alguma coisa da aplicação. Eu preciso tomar cuidado com isso aqui. Eu preciso amostrar rápido o suficiente para isso não acontecer. Mas mesmo que não tenha sinal aqui do lado de fora, aqui tem ruído. Aqui tem ruído, aqui tem ruído, aqui tem ruído, aqui tem ruído. Normalmente esse ruído vai diminuindo com a frequência. Opa. Normalmente vai acontecer uma coisa assim, ó. Com o nível de ruído. Tá? Mas todo esse ruído que está aqui vai vir parar aqui dentro. Todo esse ruído que está aqui vai vir parar aqui dentro. Todo esse ruído que está aqui vai vir parar aqui dentro. E aí o nível de ruído aqui, que era, eu esperava ter mais ou menos tanto de ruído. Um piso de ruído ali. Que é mais ou menos, tá? O ruído que o meu circuito introduz. Tanto a eletrônica, ela suja um pouco lá, por conta dos componentes, quanto o próprio processo de quantização vai gerar um pouco de ruído, aí eu conto isso aqui também. Então, normalmente, eu espero um piso de ruído. Só que por causa do aliasing, esse piso de ruído é bem mais elevado do que normalmente seria. Por causa do aliasing. Tá? Como é que eu faço para melhorar isso? Amostra com a taxa mais alta.
amostra com uma taxa mais alta. Tá? Porque na taxa mais alta, o que você está fazendo? Você está pegando cada uma dessas barras aqui e jogando mais para frente, onde o ruído é menor, e aí suja menos o seu sinal por causa do aliasing. Onde tem menos sinal, provavelmente tem sinal nenhum, então não acontece aliasing mesmo de sinal enfiado ali dentro, que é um tipo de distorção. Tá? Aumenta o sampling, né? A taxa de amostragem. Tá? Agora, tomar certo cuidado, porque só sair aumentando a taxa de amostragem não é a solução para todos os problemas, porque começa a ter mais distorção também no circuito. O conversor AD não consegue trabalhar tão rápido. Ele não tem a mesma performance, mesmo desempenho, em qualquer taxa que você quiser. Tá? Quando está operando mais rápido, normalmente ele tem mais distorção. Os amplificadores lá dentro, os filtros lá dentro, eles têm mais distorção normalmente. E aí isso bagunça um pouco mais o seu sinal. Então ele piora um pouco também a sua relação sinal-ruído. Ok? Não tem muita bala de prata, mas o que eu queria mostrar hoje para vocês, hoje é isso. Tá? Só para fechar a aula aqui, que a gente quer ver na aula que vem. Rapidão. Oi, diga. A gente normalmente coloca um filtro, sim, anti-aliasing no coisa. E o que quer dizer isso, tá? Tá aqui meu conversor AD. Bem aqui eu boto um filtro passa baixa. Para quê? Para eu forçar a banda do sinal que está entrando a já ser mais limitada. Rapidão. Tá? Isso aqui evita o aliasing de algum sinal que está aqui, ó, vir parar aqui dentro. Mas isso não evita essa coisa de ruído, a sujeira de ruído vir parar aqui dentro da minha banda. Isso não impede de ruído vir parar aqui. Porque, por um lado, um filtro passa baixa diminui esse ruído que está aqui. Mas é mais um circuito. O circuito vai botar ruído aqui, ó. Então, assim, se eu não fizer bem feito aquele filtro ali na entrada, no anti-aliasing, ele diminui bastante o ruído aqui, mas ele coloca ruído aqui dentro. Ele produz ruído novo e bota aqui dentro. E aí, se ele produzir muito ruído, piorou, né, a minha situação. Porque eu não trago muito ruído por causa de aliasing, mas eu coloco muito ruído por causa do circuito. Entendeu? Então, assim, é cheio de trade-offs aqui nessa coisa. Eu queria saber só se a MSP já tem esse filtro. Não tem. Só para a gente fechar, o que a gente vai fazer na aula que vem é observar esse monstro aí. Tá? É um monstro, mas não é tão complicado assim, como a gente vai ver, tá? O conversor AD é aqui dentro, ó, é esse pedacinho aqui só, que está fazendo esse processo que eu expliquei hoje para vocês. É isso aqui. Tem um monte de coisas ao redor aqui. Para quê? Para falar para mim. Tem que fazer o sample holder. Onde que eu vou guardar os dados? De onde vem as tensões de referência? Qual vai ser a tensão de referência? De onde vem o sinal de onde que vem o sinal que o AD vai ver? Tá? Vários canais. Eventualmente outros sensores. Já vou integrar sensores aqui junto. E por aí vai. Mas o conversor AD mesmo é só essa coisinha aqui, ó. Só essa coisinha aqui no meio. Tá? Tem poucos sinais que controlam isso. Mas tem outras coisas que ele precisa para operar. Não, isso aqui são as entradas do AD. A saída tem esses buffers aqui, ó. É o negócio do on-hot lá que você falou? Oi? É o negócio do on-hot lá que você falou ou nada a ver? É o quê? O negócio do on-hot lá que você falou, nada a ver que você falou, tinha um negócio paralelo lá. Isso aqui? Não. Isso aqui é para a gente poder ter várias entradas de sinal analógico diferentes e eu compartilhar o mesmo AD para vários sinais diferentes. Em vez de ter que ter vários ADs. O AD é difícil de fazer, o AD é caro, gasta energia. Tudo bem? Mas aí na aula que vem a gente vai desvendar isso aqui e fazer um exemplo. Todo mundo bem? Bom final de semana então para vocês. Até terça-feira.